Oi, turma, bom dia! Vamos fazer hoje a correção da ficha de exercícios de revisão para a prova que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham assistido primeiro o vídeo de revisão para a prova, lido os exercícios, tentado resolver, para depois assistir esse vídeo. Assim vocês vão ter um aproveitamento melhor dessa aula de correção, se vocês já tiverem tentado fazer sozinhos os exercícios. Então vamos lá. Primeira questão. Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta. Letra A. O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso a informações pessoais. Falso, gente, porque para impetrar o habeas data, um dos requisitos é a negativa no órgão administrativo. Então, você precisa ter a negativa ou a falta de resposta do órgão para poder ajuizar o habeas data. Por isso, a alternativa A falsa. B. A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica. Falso também. A ação popular é uma ação do cidadão. Por isso, ela não pode ser impetrada por pessoa jurídica. Deve ser impetrada pelo cidadão através de um advogado. C. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Gente, perfeito. Resposta correta, a letra C. Esse é exatamente o texto da Constituição, mas a gente vai olhar as outras alternativas também. Então vamos lá. D. Habeas data deve ser utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aqui ele confundiu o conceito do habeas data com o do habeas corpus, por isso essa alternativa ela é falsa. Letra E. Caso o cidadão que propôs desista da ação popular, o Ministério Público ou qualquer cidadão que esteja no gozo de seus direitos políticos não poderá prosseguir com a demanda. Gente, falsa, poderá sim. Inclusive, eu recebi uma dúvida de um colega perguntando se nesse caso, em que o cidadão que propôs a ação popular desistiu da ação e nenhum outro cidadão quis continuar seguindo na ação popular e o Ministério Público foi lá e prosseguiu. Se mudava o nome da ação de ação popular para ação civil pública pelo fato de que estaria mudando ali o autor da ação para o MP. Gente, não muda. O MP ele pode assumir ali a titularidade da ação popular caso o cidadão desista e nenhum outro cidadão queira, mas não vai mudar o nome da ação por conta disso, vai continuar sendo ação popular. O MP ele é legitimado para propor a ação civil pública, mas o único caso em que ele vai poder ser o autor da ação popular é exatamente esse caso, em que o cidadão que ajuizou a ação popular desistiu da ação e nenhum outro cidadão quis ficar no lugar dele. Diante dessa situação, o Ministério Público ele pode continuar com a ação popular e não vai mudar de nome a ação por conta disso, ela vai continuar sendo a ação popular. Então, o Ministério Público ou outro cidadão podem prosseguir com a demanda, por isso essa alternativa ela é falsa. Bora para a primeira questão, então ficou letra C, bora para a segunda questão. Os remédios constitucionais são meios, ações ou direitos de petição colocados à disposição do indivíduo com o intuito de sanar ilegalidades ou abuso de poder. Assim, nos termos da Constituição da República, assinale a alternativa correta. A. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Gente, perfeito o texto da Constituição Federal, alternativa correta da segunda questão, letra A. Agora, bora ver os erros das outras questões. Ação popular, letra B.
Ação popular é utilizada para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aqui a questão fez uma confusão entre os conceitos de ação popular e o de habeas data. Nesse caso, esse era o conceito de habeas data, por isso que a alternativa está falsa. Letra C. Habeas corpus é o remédio constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por ação civil pública, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Gente, aqui confundiu vários conceitos, na verdade confundiu de habeas corpus com mandado de segurança, com ação civil pública, então tá toda errada essa questão. Letra D. Habeas data deve ser proposto sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Confundiu aqui o conceito de habeas data com o de habeas corpus, por isso a alternativa também incorreta. Então, questão número 2, resposta letra A. Bora ver a terceira. Nos termos da Constituição Federal, a respeito da tutela constitucional das liberdades, é correto afirmar que A. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeita alternativa é exatamente o texto da Constituição Federal. B. Então, a correta a letra A. B. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, exceto de entidade do qual o Estado participe, devendo o autor, nesse caso, arcar com as custas judiciais e com o ônus da sucumbência. Bom, gente, aqui o exceto também está errado, é inclusive de entidade da qual o Estado participe, e a parte das custas judiciais também e do ônus de sucumbência também está incorreto, porque ele só vai arcar, o cidadão que ajuizar a ação popular só vai arcar com as custas judiciais e o ônus de sucumbência se ficar comprovada a má-fé. Então, se não ficar comprovada a má-fé e a ação for extinta por algum outro motivo, por exemplo, falta de provas, por desistência da demanda, enfim, qualquer outro motivo, não vai haver condenação em custas nem em ônus de sucumbência. Então, só mesmo no caso de má-fé. E caso ficar comprovada a má-fé, o valor das custas que deve ser pago é o de 10 vezes mais o valor que seria originalmente. Então, alternativa B incorreta. C. A ação popular não se revela adequada ao fim de impedir a obra potencialmente lesiva ao meio ambiente. Falsa. Essa é uma das finalidades da ação popular. Anular algum ato do poder público, por exemplo, que autorize uma obra que seja potencialmente lesiva ao meio ambiente. Por isso, a alternativa C é falsa. D. O cidadão não poderia ajuizar a ação popular, sendo necessária a demonstração de inércia por parte do Ministério Público. Gente, não tem nada a ver isso, eu acho que até comentei esse assunto na aula de revisão com vocês. Para ajuizar a ação popular, esse é um direito do cidadão, um direito que ele tem de controlar os atos do poder público, e ele não precisa comprovar a inércia do Ministério Público. Então, por mais que o Ministério Público seja super atuante, a ação popular ela continua sendo um direito do cidadão. Ele não precisa comprovar inércia do Ministério Público para propor a ação popular. Então, essa alternativa está falsa. Letra E. Será concedido mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aqui ele confundiu o conceito com o conceito do habeas data, por isso alternativa falsa também. Então, terceira questão, alternativa correta, letra A. Quarta questão. Por determinação constitucional, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Gente, eu repeti muito esse assunto com vocês porque é algo que é muito cobrado em prova de concurso e da OAB também, que você saiba quais são
as ações que a Constituição determinou como sendo gratuitas. E no texto da Constituição ela fala especificamente, expressamente, do habeas corpus e do habeas data e todos os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, a questão, ela cobrava aí o texto explícito da Constituição e também várias outras questões vão cobrar esse conteúdo de vocês. Por isso que eu reforcei isso na nossa revisão. Até porque essa revisão, ela é focada, assim, na nossa prova, mas eu busquei cobrar na nossa prova tudo que é mais importante dentro da nossa matéria, que é essencial, que você saiba, que você lembre, que você não tenha prejuízo nenhum, em virtude da questão da pandemia, das nossas aulas estarem sendo virtuais, a gente não está se encontrando pessoalmente. Se você assimilou todos esses conteúdos que a gente está vendo aqui na revisão, eu tenho certeza que você não teve prejuízo nessa disciplina de processo constitucional, porque tudo que está aqui são os assuntos mais importantes da nossa disciplina. Eu nem sei se quando eu fiz faculdade, se eu aprendi tudo isso nas disciplinas que eu tive de direito constitucional, se eu fui aprendendo depois ao longo dos anos, porque realmente essa matéria, esses tópicos que a gente está trabalhando aqui são essenciais dentro do processo constitucional, que você saiba diferenciar esses detalhes referentes às ações. Então, se você está aprendendo, memorizando, você não teve prejuízo nessa disciplina. Bora continuar. Quinta questão. Com vistas a anular ato lesivo à moralidade administrativa, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Gente, sempre que a questão falar anular ato do poder público e ainda assim fazendo referência a um cidadão, ela está querendo de você a resposta ação popular. Então, uma questão que dá um caso, dá uma situação e ela fala em cidadão, você já liga ali a sua lâmpadazinha. Nossa, então provavelmente ela vai ser a resposta ação popular. Se além disso a questão também falar em anulação, aí você tem certeza absoluta. Só pode ser ação popular, porque uma ação que envolve o cidadão e a anulação de um ato do poder público é a ação popular. Então, quinta questão, resposta à letra D, ação popular. A sexta questão, eu cobrei um ponto que é bastante polêmico em relação ao habeas data, que é o fato do habeas data não ser a ação correta para fins de emissão de certidões. Então, eu criei uma situação para que você memorizasse exatamente isso, que ele não cabe para fins de emissão de certidão. Então, bora ler a questão. Aluno da UFAM deseja ajuizar a ação para a emissão de seu diploma de conclusão de curso, visto que está tendo problemas para conseguir administrativamente. Nesta hipótese, o aluno deverá, aí eu coloquei C, impetrar mandado de segurança. Eu lembro que na aula do mandado de segurança a gente fez uma questão de concurso que era um pouco parecida com essa, um pouco mais trabalhada, a questão dava mais detalhes e a resposta era mandado de segurança. Então, o meu intuito em colocar essa questão na nossa revisão não é nem tanto lembrar do mandado de segurança, até porque ele não vai cair na nossa prova, mas sim lembrar que não cabe o habeas data para fins de emissão de uma certidão. Então, que bom que você sabe que é o mandado de segurança ação correta, mostra que você aprendeu bem o assunto da ADP1, mas para fins da nossa ADP2 eu queria que você memorizasse exatamente isso, que não cabe o habeas data para fins de emissão de uma certidão, ela é para fins de você ter acesso a uma informação da própria pessoa ou fazer uma correção ou um acréscimo naquela informação, naquele dado da própria pessoa. Ela não serve para você emitir uma certidão. E era isso que eu gostaria que vocês memorizassem. Então, sexta, a resposta à letra C. Sétima, assinar a alternativa correta. Gente, na prova também prestem muita atenção nessa coisa de assinar a alternativa correta ou então assinar a alternativa incorreta, porque é uma situação que cai bastante em prova, na minha, e em todas as provas sempre cobram essa questão de você observar o que a questão pede, se é a correta ou se é a incorreta. Então, leiam bem atentamente o enunciado das questões. Sétima, conceder-se-á habeas data para assegurar o direito de obter certidões. Falso, a gente acabou de conversar sobre esse assunto. B. A ação popular é adequada à anulação de atos lesivos ao meio ambiente, mas não é preciso constituir advogado para ajuizá-la. Gente, falso.
A ação popular é uma ação do cidadão que tem como esse objetivo de anular atos lesivos ao meio ambiente, mas sim é necessário que você tenha um advogado para propor essa ação. Ela não é uma ação que você pode propor a própria pessoa. A única ação que pode a própria pessoa propor é o habeas corpus, que a gente até viu uns exemplos, não sei se vocês vão lembrar na aula, mas está lá no material, de presos que já fizeram habeas corpus em papel higiênico, em lençol. Vocês lembram que nós colocamos essas notícias na nossa aula, tá lá no nosso material. Então isso tudo é para você memorizar, lembrar que o habeas corpus é a única ação que a pessoa pode ajuizar sozinha, sem advogado, sem ela mesma de próprio punho, não tem formalidades. Mas para ação popular, apesar dela ser do cidadão, ele precisa constituir um advogado para ajuizá-la. Vamos ver, então, a alternativa letra B, falsa por esse motivo. C. Habeas data é um remédio constitucional destinado a qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, para assegurar a retificação de seus dados pessoais que se encontram em bancos de dados públicos. Gente, perfeito esse conceito do habeas data. Inclusive, queria frisar que é tanto pessoa física ou jurídica, então se for uma questão que envolve uma empresa que quer uma informação, que quer retificar um dado, um registro de um nome de um sócio que foi feito incorreto, ela também pode ajuizar habeas data, e também uma pessoa que seja estrangeira também pode ajuizar o habeas data. Ele não é uma ação restrita a brasileiros. Então, letra C está correta. Letra D. Todos os remédios constitucionais são reservados apenas aos brasileiros, natos ou naturalizados. Gente, estava falando disso agora mesmo, então falso. Também podem ser ajuizados por estrangeiro, e aquele que é reservado aos brasileiros é a ação popular, que é reservada, no caso, ao cidadão, mas os outros podem sim ser utilizados por estrangeiro se enquadrarem ali naquela situação de cabimento das respectivas ações. Letra D, portanto, falsa. Caso o cidadão que ajuizou a ação popular seja condenado por litigância de má-fé, este deverá pagar o triplo do valor das custas processuais. Turma, outra questão que cai muito em concurso. Não é o triplo, é o décuplo, na verdade. É 10 vezes mais, então lembrem, é o décuplo, 10 vezes mais o valor das custas processuais. Não é o triplo, não é o dobro, é 10 vezes mais. Portanto, sétima questão, alternativa correta, letra C. Oitava. Assinale a opção correta com relação aos direitos e garantias fundamentais. A. O habeas data configura remédio jurídico-processual de natureza constitucional que se destina a garantir informações referentes a gastos de órgãos públicos. Gente, não é para esse tipo de informação que é utilizado o habeas data. Como eu falei para vocês, ele é utilizado para ter informações da própria pessoa, não para ter informações referentes a gastos de órgãos públicos, lei da transparência. Isso é outra matéria. O habeas data é para fins de ter informação referente à própria pessoa. Também não serve para ter uma informação do irmão, do primo, da mãe, não. É da própria pessoa. Então, a alternativa A, falsa. B. Pessoa de 17 anos com título de eleitor não pode propor ação popular. Falsa também. A gente conversou sobre isso naquele vídeo de perguntas e respostas sobre ação popular. Também conversamos sobre isso na aula de revisão da prova. Se a pessoa tem entre 16 e 18 anos, já tirou o título de eleitor, ela é sim considerada cidadão para fins de propor uma ação popular. C. Apesar da ação popular ser uma ação cujo cidadão é o legitimado ativo, é necessário o pagamento de custas processuais. Falsa, apenas no caso de má-fé, e caso seja declarada má-fé, deve ser pago 10 vezes o valor das custas. Então, letra C, falsa. Questão número 8.
Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição Federal que não esteja sendo exercido por ausência de norma infraconstitucional regulamentadora. Ou seja, apenas cabe o mandado de injunção diante de normas constitucionais de eficácia limitada. Gente, perfeita essa alternativa. Foi bem aquilo que nós trabalhamos em sala de aula sobre o mandado de injunção, que ele apenas vai ser utilizado quando a Constituição ela dá um direito, ela fala sobre um direito, mas ela deixa ali no seu texto esse direito dependendo de uma lei para ele poder ser exercido. E aí, quando essa lei não surge por inércia do Poder Legislativo, por exemplo, aí a pessoa tem direito de propor uma ação, essa ação é um mandado de injunção, para que ela possa exercer aquele direito que lhe foi dado pela própria Constituição, mas que ela não consegue exercer porque não existe ainda uma lei que regulamenta aquele direito. Então, diante desta situação, aí ela vai poder propor, ajuizar o mandado de injunção. Então, alternativa letra D, correta. Lembrem dessa palavra, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela que está ligada a esse conceito de que quando a Constituição dá um direito, mas deixa ali dependendo de uma regulamentação para ele ser exercido. Gente, vou dar uma pausa para esse vídeo não ficar muito longo e cansativo, e aí a gente continua a correção da ficha de exercícios.